Oi pessoal, paz e bem, tudo bem? Vamos aí para a nossa quarta aula, né? Aula de número 4 sobre a vida de oração. Estamos aí refletindo, meditando a partir dos temas que o Catecismo nos apresenta e os números sobre a oração cristã. Então vamos conversar, tem muita coisa rica e aqui, claro, vou trazer para vocês também comentários da mística, da espiritualidade, dos mestres da espiritualidade. Não vamos ficar apenas no catecismo, claro, vai ser a nossa base, mas sempre vou trazer outras informações, também indicações de possíveis leituras, né? Então fique comigo, vamos para mais esta aula de reflexão, meditação. Recomendo a você ter sempre aí talvez um caderno, né, para você anotar, porque o escrever ele faz muito bem para a gente consegue, vamos dizer assim, memorizar melhor, fazer reflexões, né? Depois é bom você retomar esse caderno, fazer uma espécie de revisão, deixar que as dúvidas apareçam, isso é muito importante, tá? Muito bem, é assim que nós caminhamos e crescemos em nossa fé cristã, não é assim? Então tá bom. Então, estamos aí nesta caminhada, revisitando a tradição, aí, claro, a Sagrada Escritura, e não tinha como a gente não falar dos nossos, né, a gente falou de Abraão, agora entramos em Moisés, vamos passar por Elias, por Davi, Salomão e assim por diante, para a gente ver qual é essa tradição que fala desse diálogo entre Deus e o homem e Deus, né, que seria a oração. Então, Moisés é a oração do mediador. Então, a figura de Moisés é muito importante nesse sentido para a tradição judaica cristã. Né? Não há como a gente não falar de Moisés e também como essa figura de mediador. Mediador do quê? Por que sempre existiu na história, né? Os mediadores, os pais, né? Os profetas, os mestres, sempre há, né? É o Espírito Santo que suscita, né? Mas Moisés, principalmente como esse que é uma prefiguração daquele que seria o único mediador, Jesus Cristo. Mas quando começa a realizar-se a promessa, o que seria a promessa? Páscoa, o êxodo, o dom da lei e a conclusão da aliança. A oração de Moisés é a tocante figura da oração de intercessão. Então, vai ficar assim como que na história, como um carimbo de autenticação, né, do valor da oração de intercessão desse mediador, que terá, claro, sua realização plena em Cristo, né, no Verbo encarnado, no único mediador, né, entre Deus e os homens. Quando a gente fala o único mediador, gente, aqui a gente tem que tomar um cuidado para a gente não entender que a gente não precisa mais, né, nesse sentido. Não, lógico, nós não precisamos mais nesse sentido de Moisés, porque agora nós temos o único mediador, mas o que eu quero destacar é que nós, eu e você, como batizados, nós somos convidados a fazer também essa função de mediação. Aí é claro que nós temos aqueles por excelência, os ministros ordenados, né, são as lideranças também, temos que considerar, mas todos nós em Cristo somos mediadores, né? Todo batizado pode exercer, pode não, exerce essa mediação, não é que esse pode não cabe aqui na reflexão, ele exerce essa mediação. Bom, a iniciativa é de Deus, né? Primeira coisa, ele chama Moisés do meio da sarça ardente. Lembrar de Êxodo 3? Este acontecimento ficará como uma das figuras primordiais da oração na tradição espiritual judaica e cristã. Então, lembra da postura de Moisés diante da sarça, né? E aí Deus se revela, é Deus que vem até Moisés, né? Então a iniciativa é de Deus. Que ele vai falar, né? Eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E ele chama Moisés, né? E Moisés fica um pouco confuso, acha aquilo estranho, né? Mas ao mesmo tempo ele vai, né? Ele aproxima. Chama Moisés porque ele é o Deus vivo que quer a vida dos homens. Chama para quê, né?
Revela-se para os salvar, mas não sozinho, nem apesar deles. Então Deus quer contar com Moisés. Para quê? Né? Para quê? Então, a oração de intercessão, ela, aqui relacionando com a oração de intercessão, né? Ou oração no geral, vamos dizer assim, não há como não ter atos, atitudes, obras de misericórdia, vamos dizer assim. Obras de misericórdia. Então, não é simplesmente dizer, né, ou rezar, dizendo palavras, que sim, estou dizendo que é importante, sim, mas não é só isso, são atitudes também. Então Deus chama Moisés para que ele faça ações, revela-se para salvar, não sozinho, né? Chama Moisés para o enviar, para o associar à sua compaixão, à sua obra de salvação. Vi a opressão do meu povo no Egito. Moisés, está vendo o que eles estão passando? Me ajude a resolver essa questão. Seja o meu porta-voz, né? Seja a minha presença entre eles. Desperte neste povo novamente o conhecimento do Deus único e também enfrente os desafios que você, né, que tem que se enfrentar com o faraó para livrar meu povo da escravidão. Perceba que essa mediação ela é muito concreta, ela é muito prática e ao mesmo tempo está contido aí essa intimidade entre Moisés e Deus. Traduzindo, não existe separação entre vida de oração e vida prática. Não existe separação entre contemplação e ação, né? É isso que eu estou dizendo. Há como que uma imploração divina nessa missão, e Moisés, após um longo debate, conformará a sua vontade com a de Deus Salvador. Perceba que Deus pede a Moisés, né? Vamos lembrar também da anunciação do anjo, né? A Virgem Maria, ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Então, essa proposta que é feita pelo Senhor, iniciativa dele, mas que quer contar com a resposta, né? Então, aqui existe como que um diálogo, né? Um debate, um diálogo que nós vamos lembrar também da Virgem Maria e toda a tradição, né? Sempre há um diálogo, uma busca de compreensão do homem e como esse homem e essa mulher, eles colocam as suas questões, né? Coloca as suas dúvidas, as suas súplicas, as suas angústias. Como acontecerá isso mesmo? Eu não tô entendendo, né? Às vezes não se entende plenamente, mas quer-se pelo menos ter os sinais, né, de como é o caminho. E Deus vai apontando os caminhos, mas sempre necessitando de nossa contribuição com nossa reflexão. E é justamente neste diálogo, nessa conversa, que Moisés também aprende a orar, aprende a dialogar com Deus. Esquiva-se, objeta e, sobretudo, interroga. E é em resposta à sua pergunta que o Senhor lhe confia o seu nome inefável. Qual o seu nome? O que eu vou dizer para eles, né? Então, nesse diálogo, Deus revela a Moisés, né? Qual se revelará nas suas magníficas proezas. Então, o nome de Deus, eu falo de Jesus, né? Ainda não, calma, estamos no Antigo Testamento. Revela, né? E vai se revelando no decorrer da caminhada de Moisés na libertação do povo. O Senhor fala com Moisés frente a frente, como um homem fala com seu amigo. Moisés sobe ao alto, conversa na montanha com Deus, Deus o fala, Deus o envia, e Deus questiona, Deus pergunta, às vezes coloca situações, né, perguntas assim que para nós parece até estranha, né, parece estar desafiando Deus, lutando contra Deus, né? Ou lutando com Deus. Sim, a oração às vezes ela tem essa característica, né? Como aquela pobre que estava incomodando o juiz lá do Novo Testamento, né? Vou ter que dar o que essa senhora está pedindo porque ela já está me incomodando. Então assim a oração, né, cristã.
A oração de Moisés é o tipo da contemplação, graças à qual o servo de Deus se mantém fiel à sua missão. Ou seja, sempre na cercania, na proximidade de Deus, sempre está aí com ele, né? E é nessa contemplação, lembra que Moisés, certa vez, desceu da montanha com o rosto transfigurado, que brilhava tanto que teve que cobrir e as pessoas até teriam dificuldade de olhar para ele? Pois é justamente nessa proximidade com o Senhor, né, que foi se tornando muito semelhante a essa luz, a esse brilho. Moisés conversa muitas vezes e demoradamente com o Senhor, subindo a montanha para ouvir e o implorar, descendo depois até junto do povo para lhe repetir as palavras de seu Deus e o guiar. Então, conversava muito, né? Muitas vezes, demoradamente, nesse lugar com Deus. Então, montanha aqui, gente, não vamos entender de forma só literal. É claro, se nós subirmos em um lugar sozinhos para rezar, num lugar mais alto, a gente vai ver todo o horizonte, isso favorece a contemplação. Mas não é só isso, né? Devemos, assim, entender que montanha é todas as vezes que nós nos colocamos em oração, né? Todas as vezes. Deixa eu só apagar um pouquinho essa luz aqui, que às vezes ela faz um barulho, gente, vocês acreditam? Aí ficou escuro, né? Vou ver se eu acender ela de novo, ela faz um barulho terrível. Ela não tá muito boa não, vocês vão ficar meio no escuro aqui, mas tá bom, né? Então, vamos continuar, né? Sobe essa montanha para quê? Para ouvir, implorar, ouvir e implorar. Olha que coisa interessante. Ouvir e implorar. Será que nós damos atenção a essa tradição do ouvir? Ouve Israel. Eu não sei, às vezes eu percebo que nós ficamos muito no falar, né? Rezamos, falamos e escutamos pouco. Talvez a gente precise aprofundar nisso, né? E para que tudo isso? Para colocar em prática, no caso do mediador, guiar o povo. Eu estabeleci sobre toda a minha casa. Falo com ele frente a frente à vista, e não por enigmas. Porque Moisés era um homem deveras humilde, mais que todos os homens que há sobre a face da terra. Então vamos lembrar agora de novo a figura da Virgem Maria, não é? Não é verdade? Porque ele olhou para a minha humildade. Nesta intimidade com Deus fiel, lento em irar-se e cheio de amor, Moisés auriu a força e a tenacidade de sua intercessão. Então, esta força vem da intimidade, né? Vem dessa força de Deus mesmo. Assim é na nossa vida, né? Então, é dele, né? Então, se colocar neste lugar próximo dele para que a gente amadureça, né? A nossa fé. Ele não ora por si, mas pelo povo que adquiriu para si. Muito interessante isso, né? Ele não ora para si, presta atenção. Ele não ora simplesmente para si, mas por todo o povo que adquiriu para si. Deus deu essa missão, esse mandato, né? Adquiriu para si. Já durante o combate com os amalecitas, ou para obter a cura de Miriam, Moisés foi intercessor. Lembra que ele teve que ficar com as mãos estendidas, né? Aí um botou umas pedras de um lado, outros uns galhos, umas pedras, para que mantesse ali as mãos erguidas. Enquanto tinha as mãos erguidas, eles ganhavam a batalha. Então, a importância do mediador, né? A importância do mediador nas batalhas da vida. Muito bem. Já durante o combate com os amalecitas para obter a cura, ok, falei, mas foi sobretudo após a apostasia do povo que ele se mantém na brecha diante de Deus para salvar o mesmo povo. Então o povo passou a adorar o bezerro, mesmo caminhando, sendo libertado do Egito, né, da perseguição. Esse povo é da cabeça dura, esse povo, Moisés subiu e demorou muito tempo, esse povo achou que Moisés não voltaria e começou a juntar o ouro para fazer um bezerro e para adorar o bezerro, né?
E mesmo assim, Moisés percebe, né, a ignorância. Claro que fica muito bravo, né? Tem até umas consequências depois, mas assim, ele ainda intercede pelo povo. É uma coisa difícil, né? Porque talvez a nossa tendência seja como os discípulos, né? Que, Senhor, quer que peça fogo do céu, né? Para destruir essa cidade, esse povo, para que eles aprendam, né? E é uma questão aqui séria, né, para nós, porque às vezes nós temos vontade de fazer isto, né? Ou às vezes não, com muita frequência, né? Vamos dizer assim. Muito bem. A minha luz voltou a fazer barulho, gente. Hoje está difícil, né? Muito bem. Os argumentos da oração. A intercessão também é um combate misterioso. A oração é um combate misterioso. Então, esses argumentos vão inspirar a audácia dos grandes orantes, tanto no povo judaico como da igreja. Então, é um combate, né? Deus é amor e, portanto, é justo e fiel. Ele não pode contradizer-se. Há de, por conseguinte, lembrar-se de suas ações maravilhosas. Então, lembra dos profetas, do Salmo, de Moisés, né, que no diálogo com Deus, né, relembrando, é muito interessante, porque eles buscam muitas vezes relembrar, né? Falar assim, Deus, olha, lembra que o Senhor falou isso e, né, prometeu isso? Então, cumpra, né? Isso, o seu povo espera isso. A gente escutando, fala, mas que desaforo, né? Ter a coragem de falar assim, né? Com Deus. Mas está presente isso nos Salmos, né? Na tradição dos profetas, aí na sabedoria, né? Na tradição sapiencial, isso está presente sim, tá? Então, quando a gente escuta uma pessoa que está assim se queixando com Deus, a gente não deve reprimir assim, falar não fale isso. Não, às vezes a pessoa precisa dizer aquilo, né? Mas claro, dizer dentro de um processo de assim sempre de abertura, né? Por mais que ali queira expressar uma coisa mais forte, mas está no processo de abertura, né? Que não está fechada em si. Ele não pode contradizer, está em jogo a sua glória, ele não pode abandonar o povo que tem o seu nome. Então, eu serei o seu Deus e ele será para mim um povo. Então, essa é a promessa, Deus não volta atrás, né? Davi e a oração do rei. Então, a oração do povo de Deus vai expandir-se até a sombra da morada de Deus, a arca da aliança e mais tarde o templo. Então, toda a tradição judaica, então, nos primeiros aí, história do povo, nós temos a arca da aliança e depois o templo. Então, sempre o povo amadurecendo próximo à morada de Deus. Então, Moisés, que ia até Deus antes ali da arca, conversava com Deus e descia. Então, a presença de Deus estava constante. Às vezes numa nuvem luminosa, né? Às vezes aí na tenda e depois nessa arca, na arca com as tábuas e depois no templo, né? Isso na tradição antiga. E depois o templo por excelência, né? Na revelação plena, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo, o Verbo de Deus, acampou entre nós. Então, são em primeiro lugar os condutores do povo, os pastores e os profetas, que o ensinarão a orar. Hoje também nós temos, né, os grandes mestres, os bispos, né, os presbíteros, as religiosas, né, as tradições monásticas que ensinam a rezar, né, as grandes escolas de espiritualidade, né, isso ainda aí continua, né, a presença de Deus nesses mediadores. O pequeno Samuel teve de aprender de Ana, sua mãe, o modo como deveria comportar-se na presença do Senhor e do sacerdote Eli. Samuel, Samuel, né? E ele fala, Samuel, se escutar de novo, fale, aqui estou, Senhor. Como deveria escutar a palavra de Deus, né? Então, um passando ao outro, ensinando. Fala, Senhor, que o seu servo escuta. 1 Samuel, né? A resposta, Samuel escuta o chamado 3 vezes, não compreende, na terceira, quando conversa com Levi,
né? Aí tem uma dica, né? Vamos dizer assim, uma dica que, ó, se vocês perceber isso de novo, sentir isso de novo, responda, fala, Senhor, que o vosso servo escuta. Mais tarde também ele conhecerá o peso e o preço da intercessão. Então também Samuel cresce nesse processo de se tornar um intercessor. Longe também de mim este pecado contra o Senhor, deixar de rogar por vós. Eu vos mostrarei sempre o caminho do bom e reto. Então, esse chamado do Senhor sempre, né, se coloca no coração também a missão, né? Se Deus quer assim com o seu povo, o profeta, né, vai sentir que é preciso realizar isso também. Ou seja, o profeta passa a participar da mesma missão de Deus, né? Ele quer, ele sente essas necessidades, ele percebe isto, ele responde a Deus. Davi é por excelência o rei, segundo o coração de Deus, o pastor que ora pelo seu povo em nome dele, aquele cuja submissão à vontade de Deus, cujo louvor e cujo arrependimento serão o modelo da oração do povo. Lógico, Davi cometeu erros, né? Comete erros graves também, mas também pede perdão, né? E depois a figura do filho, Salomão também, né? Vai ter essa grande sabedoria, não pede riqueza, né? Pede a sabedoria. Ungido de Deus, a sua oração é desafio fiel à promessa divina, confiança amorosa e alegre naquele que é o único Rei e Senhor. Nos Salmos, inspirados pelo Espírito Santo, Davi é o primeiro profeta da oração judaica e cristã. Então, a tradição aí dos Salmos cresce principalmente com Davi e até depois é atribuído a ele, né, a criação dos Salmos. Mas isso é uma tradição, é um modo de dizer, né? Lógico que não foi ele exatamente, só ele, né? Não é assim. A oração de Cristo, o verdadeiro Messias e o filho de Davi, há de revelar e dar pleno sentido desta oração. Ainda de forma, Davi, de forma, né? Nesse povo que caminha, tentando encontrar o caminho, né? Mas sem uma imagem capaz de dar, né, mais corretamente o caminho, porque a plenitude dos tempos, o Verbo encarnado, ainda não tinha vindo, né, não tinha se encarnado. Então, por isso, esses vacilos tão acentuados. O templo de Jerusalém, a casa de oração que Davi queria construir, será obra do seu filho Salomão. Então, o desejo do coração de Davi, né, que queria construir uma casa pelo Senhor. É claro que existe aqui várias tradições da época que vai criticar muito isso, né? Quem é você para construir uma casa, né? Para mim que tenho todo mundo, né? Que me acrescenta holocaustos, né? Eu quero é o homem, é o coração e por aí vai. A oração da dedicação do templo apoia-se na promessa de Deus e na sua aliança, na presença ativa do seu nome no meio do seu povo e na memória das magníficas proezas do êxodo. Templo, presença de Deus no meio do povo. Então, tudo isso são prefigurações daquilo que viria, né? Que o próprio templo, né? Destruir esse templo e reconstruirei em 3 dias, né? Estava falando do templo de si próprio, né? De seu corpo. O rei levanta então as mãos para o céu e suplica ao Senhor por si próprio, por todo o povo, pelas gerações futuras, pelo perdão dos seus pecados e pelas suas necessidades de cada dia, para que todas as nações saibam que Ele é o único Deus e o coração do seu povo lhe pertence inteiramente. Então pede por si próprio, pede pelo povo, pede perdão por si próprio, pede perdão pelo povo. É assim também, por exemplo, hoje a função do sacerdote, né, quando está rezando a Eucaristia. Ele pede perdão a si mesmo e para todo o povo. Também fala do seu sacrifício e do sacrifício de todo o povo, né? Para que o meu e o vosso sacrifício... Você lembra disso na missa? Pois bem. O templo devia ser para o povo, aí o Elias, né? Agora, Elias, os profetas e a conversão do coração. Então, o templo deveria ser para o povo de Deus o lugar de sua educação para a oração, peregrinações, as festas. Então,
Dentro desse conjunto de orações, nós temos as peregrinações, as festas, os sacrifícios, a oração vespertina, o incenso, os pães da apropriação. Todos são sinais, né, dessa vida de oração. E todos são sinais da santidade e da glória de Deus, tão próximo. Eram apelos e caminhos de oração. Então perceba que já aí no tempo antigo, a compreensão de oração ela é bem ampla. Né? Eu acho que hoje nós devemos retomar isso, porque nesse sentido de amplitude do sentido de oração, porque às vezes nós resumimos a oração como um momento específico do dia. Não estou dizendo que não possa chamar isso de oração. Sim, podemos chamar isso de oração, e é oração, mas também visitar um doente é oração, fazer uma reverência à oração, né? Manifestar a nossa, a nossa afetividade, né, em relação a Deus, às coisas de Deus, a coisas da igreja, ao irmão, à irmã, também é oração. Muitas vezes, porém, o ritualismo arrastava o povo para um culto demasiadamente exterior. Então, isso se deu com os fariseus, os saduceus, né? Eles se apegaram tanto à tradição que não encontravam mais o sentido, né? Estava só nas aparências, né? E Jesus chama a atenção, olha, cuidado, né? Hipócritas, raça de víboras, vocês dizem aí que vive isso, mas não vivem, né? Faltava-lhe a educação da fé e a conversão do coração. E aí nós trazendo, né? Depois a gente vai chegar lá ainda, tá? Mas já vamos adiantar um pouquinho para a gente ter um pouquinho desse sabor, né? Na tradição cristã, né? Franciscana, por exemplo, a gente fala muito dos afetos, do coração, né? Expressar essa afetividade, esse amor, né? Que de forma assim bem concreta, né? Então, esse mover do coração. Então, o que mais importa é o coração. Por isso que na nossa tradição capuchinha, por exemplo, a gente fala sobre, né, é bom a gente cantar os salmos, mas o mais importante é a sintonia do coração, né, para com Deus. Isso é o mais importante. Se somos um pouquinho desafinados, se a nossa liturgia não é tão bem feita, vamos tentar fazer bem feito possível, né? Mas o mais importante não é prender aos ritos, mas é dar o nosso coração a Deus. Foi essa a missão dos profetas antes e depois do exílio, né? Ensinar isso. Elias é o pai dos profetas, da geração dos que procuram a Deus, dos que procuram a face do Deus de Jacó. O seu nome, o Senhor é meu Deus, é o prenúncio do grito do povo em resposta à sua oração no Monte Carmelo. Então Elias ele passa por sufoco, perseguido por Jezabel, né? Depois a grande dureza do deserto até chegar no monte, né? Monte onde encontra Deus, né? No silêncio de uma brisa. Então esse caminhar às vezes difícil, né? Árduo. São Tiago remete para ele quando nos incita a oração. Muito pode a oração persistente de um justo. Então a oração persistente muitas vezes fala mais de nós do que de Deus, né? Porque derrubar, né? Botar ao chão as nossas resistências. Então por isso nós devemos insistir, né? Porque às vezes os mais resistentes realmente somos nós mesmos, né? Não é Deus. Mas essas são as partes ocultas do nosso coração que está resistindo, né? Que Deus se manifeste. Depois de ter aprendido a misericórdia no seu retiro no monte de Quiret, ensina a viúva de Serepta a fé na palavra de Deus. Fé que ele confirma com sua oração insistente. Deus faz voltar à vida o filho da viúva. Então aqui nós remetemos também aqui, né? Lembra de Jesus, né? O filho da viúva de Naim, né? Então ele morreu, a viúva ia ficar só. E aí é um problema, né, naquela época. E ele traz o filho de volta. Então, se a gente remete a isso, uma geração que estava praticamente estéril, ia ficar sem nenhum amparo, agora tem o filho, né, o filho encarnado, fazendo essa relação, ampliando esse sentido deste ato de Jesus, né? Ou seja,
não vai estar mais viúva, né? Nesse sentido que eu estou trazendo, nessa releitura do texto, né? Muito bem. Quanto do sacrifício no Monte Carmelo, prova decisiva para a fé do povo de Deus é em resposta à sua súplica que o fogo do Senhor consome o holocausto. Então, naquela luta contra os magos ali de Jezabel, né? Aquele povo todo ali querendo se passar como profetas, são os falsos profetas, né? E com a oração o fogo desce do céu e pega fogo na lenha com água e tudo. A hora de oferecer o sacrifício da tarde. Responde-me, Senhor, responde-me. São as palavras de Elias que as liturgias orientais retomam na epiclésia eucarística. Então envia, Senhor, teu Espírito, né? Envia tua força, né? Essa insistência, né? Então nós temos a tradição dos místicos, dos santos que falam sobre isso, do valor dessa oração, né? De intercessão, oração de súplica. Finalmente, retomando o caminho do deserto em direção ao lugar onde o Deus vivo e verdadeiro se revelou ao seu povo, Elias recolheu-se, como Moisés, na cavidade do rochedo, até passar a presença misteriosa de Deus. Montanhas, rochedos, cavernas, cavidades, né? Todos esses lugares assim de silêncio, de solidão, de meditação, de escuta, né? Deus se revela. Mas será somente no Monte da Transfiguração que se mostrará sem véu aquele cuja face eles procuram. Então, na Transfiguração, né? Ali os 3 discípulos junto com Jesus, no Monte da Transfiguração, se revela, né? Aquilo que todos os profetas procuraram se revelou em Jesus Cristo. O conhecimento da glória de Deus está na face de Cristo, crucificado e ressuscitado. Muito bem, para a gente terminar essa aula, a sós com Deus, voltando aí nessa importância, que os profetas vão aurir luz e força para a sua missão. Então, para assim também é um convite para nós, né? Então, é nessa intimidade, né? Nessa intimidade com o Senhor. A sua oração não é uma fuga do mundo infiel, mas uma escuta da palavra de Deus. Isso é muito importante a gente lembrar, porque a oração não é fuga do mundo, pelo contrário, é assumir o mundo no sentido que nós precisamos interceder pelo comportamento, pela oração prática de voz, de meditação, de contemplação, né? Às vezes um debate, uma queixa e sempre uma intercessão que espera e prepara a intervenção de Deus Salvador, Senhor da história. Então está sempre aí presente, né? Então nós podemos queixar, nós podemos suplicar, nós devemos louvar, nós devemos agradecer, né? Então expor aquilo que sentimos, expor o que nós pensamos, mas principalmente movido pela misericórdia, né? Que não é uma relação unicamente eu e Deus, né? Somente indivíduo e Deus, mas sou eu como igreja que ora e também intercede por essa mesma igreja. A exemplo de todos esses profetas. E aqui, nessa aula de hoje, nós falamos de Moisés e Elias, né? Essas grandes figuras, como também Davi. Salomão, que nós vimos um pouquinho, né? E assim nós caminhamos. Gente, obrigado, que posso ter ajudado em mais uma aula para vocês, tá? Falei com as outras pessoas para você também divulgar que nós temos essas aulas aqui para aprofundar na meditação do catecismo, na oração cristã, né? E também aqui nas outras aulas sobre as enfermidades espirituais, sobre a eclesiologia, sobre mariologia, tá? Divulguem para fazer mais conhecido aí o nosso trabalho. Abraço com Deus, Deus te abençoe.